Eu falei que eu via a piranha nascer. É isso aí. A cidade de Piranhas foi concebida em 1944, com a vinda do ministro João Alberto, do interior, então presidente da Fundação Brasil Central. O ministro veio acompanhar os trabalhos de locomoção de material e pessoal do Rio de Janeiro, capital do Brasil, para a base da fundação que estava sendo construída em Aragarças, o portal da marcha para o oeste. Caiapônia, um importante posto de abastecimento da Fundação Brasil Central. Naquela época, era ligada a Bom Jardim por uma estrada ruim e acidentada. O ministro, vendo que era impossível recuperar a estrada em curto espaço de tempo e preocupado com as construções civis de Caiapônia e Aragarças, tomou duas importantes decisões durante a viagem. Uma delas foi autorizar a construção de uma estrada em áreas mais planas, com pilar de concreto nas pontes dos rios Piranhas e dos Macacos. Também autorizou a aquisição de uma área próxima ao Morro de Mesa, uma região rica em rochas calcárias, para instalar uma indústria calheira. A calheira, com casas construídas para os operários, ficou conhecida como Vila Maria e chegou mesmo a construir uma pequena vila, com casas de alvenaria. A Fundação Brasil Central foi criada pelo presidente Getúlio Vargas para coordenar a expedição Roncador Xingu, que estava abrindo estradas rumo ao oeste do país. As estradas serviriam para a penetração na região centro-oeste, naquela época, pouco povoada e distante do progresso. Eu vim num carro do Checha, velho Checha, até a Vila Maria ali. O estava abrindo estrada. Nós estamos à beira deste forno aqui, que tem muito a ver com a história do município de Piranhas. Piranhas, Caiapônia, Aragarças, porque quando esse forno aqui, vocês observam esse monumento antigo do Ponto Zero, que partiu daqui a cal para diversas frentes de obras do município de Aragarças, antiga Barra Goiana, Caiapônia. E a gente sente em que um monumento desse esteja na situação que está. Eu acho que tinha que ser preservado e tombado, inclusive, como patrimônio histórico do município de Piranhas, a exemplo do que acontece em diversas cidades, regiões do estado. Acho muito importante acrescentar ainda deste forno, das casas que estão aqui à margem da estrada que dá acesso a esse local aqui, foram construídas pela antiga Fundação Brasil Central, responsável pela construção da BR-158, e que mais tarde se transformou, a Fundação Brasil Central foi transformada numa autarquia, que se passou a se chamar Sudeco. Então foi através da Sudeco que isso aqui veio cair em mãos de particulares. A nova estrada seria construída em duas frentes de trabalho, uma saindo de Caiapônia, outra de Bom Jardim. As duas frentes se encontrariam no Rio Piranhas, onde estava sendo construída a ponte. Turma fazendo a estrada, mas passando pelo Totão Junqueira. Depois é que fez essa, o engenheiro veio na época da fundação, antes da fundação, na época do Plínio Gaia. Eu trabalhei na mata aí, ó, fazendo essa estrada nessa mata, quebrei muita pedra, que é um muro de pedra com fogo para abrir estrada aí. Mas o Matias, saímos no Velho Belo, né, saindo no Ritirinho até Bom Jardim. Naquela época eu trabalhei. Eu trabalhei com Orlando Vilas Boas,
na Expedição Roncador Xingu, lá em Chavantina. O acampamento dos trabalhadores foi o primeiro esboço da cidade, construído em 1945. A infraestrutura do acampamento, com médico, remédios, enfermeiro, radioamador e armazém de secos e molhados, começou a atrair os fazendeiros da região, que também vendiam seus produtos para os trabalhadores. O aumento da população do acampamento levou a Fundação Brasil Central a providenciar o traçado das primeiras ruas. A primeira planta da cidade foi feita pelo engenheiro Dr. Tito, para uma área de 1 alqueire, doada por Avelino Pereira da Costa e Dona Rosinha. A fundação comprou mais meio alqueire para incluir no traçado uma praça e o largo da igreja. Quando a fundação, todos os lugares que elas faziam um acampamento, eles formavam uma cidade. Eles pegou e propôs comprar o terreno do Avelino para formar a cidade. O Avelino pegou e vendeu os terrenos para eles, 18 alqueiros, e conheci pessoalmente. O engenheiro da fundação chamava o Dr. Tito, era um altão branco, velhão. E tinha o outro que era o que trabalhava com ele, chamava Estevão. Esse não era engenheiro, era agrimensor, que é auxiliar dele, o que luteou a cidade. O Estevão. Quando eles terminaram o luteamento da cidade, aí eles pegou e entregou para o Antônio Alves de Amorim. Conta-se que Dr. Tito e vários outros funcionários da fundação estavam no local onde mais tarde seria a Praça Santo Antônio, planejando o restante do desenho da cidade, no momento em que decidiram o local da igreja. Antônio Pernambuco retirou de uma lote a estampa de Santo Antônio, benzeu-se e disse que aquela seria a igreja do seu santo protetor. Assim, não só a igreja e a praça foram batizadas com o nome de Santo Antônio, como o santo foi eleito de comum acordo como padroeiro da cidade. Aí a fundação não comprou o terreno do Avelino, sabe? O Avelino escriturou 17 arqueiros e tirou um arqueiro que é a Praça de Santo Antônio. Ali foi onde o Avelino falou, aqui é onde vai ser a Praça de Santo Antônio, justamente que é a igreja matriz. Ali foi ele foi doado, aquilo ele não vendeu, ele doou, escriturou, gratuito. Mais tarde, o prefeito de Caiapônia, Plínio Gaia, comprou uma gleba de 14 alqueires de Almiro Ferreira Lima, incluindo nesse traçado outros lotes e várias chácaras, que foram doadas a quem se inscrevesse. Destacaram-se no início do povoado Álvaro Antônio de Amorim, mais conhecido como Paraíba, que abriu um armazém de secos e molhados. Também foi ele que construiu o prédio da prefeitura, apenas um salão sem divisões. José Magno Bacalhau, que abriu a primeira pensão. Dona Generosa, parteira, também abriu uma pensão. Avelino Pereira da Costa abriu uma loja de tecidos, calçados e armarinhos, que era gerenciada por Erasmo de Souza Brito. Foi aberta também uma casa de meretrício. Aí já tinha começado a piranha. Tinha as casinhas de palha, assim, umas ruínas, assim, a Brasil Central, mas tudo casa de palha, né? E tinha a casa, como é que chamava? Paraíba, né? O Paraíba tinha de tudo. Remédio. Não era João, mas era conhecido como Paraíba. Tudo que você pensasse lá tinha. Arroz, sal, tudo. E até sempre nós íamos lá para casa da minha mãe era minha médica. Então a gente passava por aqui para comprar remédio lá para Paraíba, para levar lá para onde nós morávamos, porque se alguém precisasse, lá tinha. Para nós, aqui foi uma coisa muito boa essa estrada, que nós vivíamos sofrendo demais. Nós ia cavalo, carro de boi, daqui para Caiapônia. A cidade estava começando, tinha muito pouca casa de material, a maioria das casas era de palha. Aqui era cerrado de campo mesmo, aqui era um campo. Nessa época tinha o Toninho, estava mudando para aqui, porque estava começando a piranha. O Toninho, pai do Tei, Toninho Cláudio.
estava mudando para aí veio seu Orlando, veio, né? Tinha muita casa, paia, quase tudo de paia, e outras eram de barrote, né, jogadas barro assim, e de pau em pé. Nós levantava cedo, né, e vinha apanhar água cedinho antes das lavadeiras lavar roupa. Podia beber, vinha cedo, apanhava água limpinha, né, a água corria a noite toda. Cedinho nós vinha e enchia as vasilhas d'água de beber e fazer comida, usar em casa, né. Tinha cisterna, mas era pouca, e a cisterna que tinha não era boa, tinha uma manteiga, a gente lavava a roupa, não esfumava e não a limpava, as mãos ficavam cheias de manteiga e a água era saloba. Os primeiros moradores que eu achei morando aqui dentro da cidade, encontramos uma moradora ali naquela moita de bambu, chamava Emiliana. Ela comprava queijo dos fazendeiros e revendia dos motoristas de Uberlândia, sabe? Vendia para Uberlândia. E lá mais em cima tinha um outro morador que chamava Neném Giló. Foi um dos primeiros habitantes aqui também eu cheguei. Sim, tudo bem. Aí nós atravessando a ponte, chegamos aqui e entramos dentro da cidade de Piranha, assim, dentro da cidade. Enquanto entramos dentro da cidade de Piranha, encontramos 27 moradores. Tudo rancho de palha. Só tinha uma casa de material que justamente é aquele posto onde é o Café Central, que era justamente o rádio amador da Fundação Brasil Central. Aqui encontrei Quintino, mais em cima Felim, mais em cima Paulo Martim, mais em cima Erasmo, foi a primeira loja que entrou aqui dentro da Piranha. Subindo na esquina mais para cima, a Dona Joana, mãe do Galdino, já faleceu há muitos anos. Não, a Dona Joana, mãe do Joaquim Promotor, quer dizer, desculpa. E mais em cima Paulista Magro, e mais em cima Esperto de Amo com seus irmãos, Leobino, filhado de Leodoro e o Antônio Branco. Na esquina da Avenida Antônio Alves, lá na esquina da Antônio Alves de Amorim, por lá de cima morava o Antônio Alves de Amorim com uma loja e uma farmácia. A primeira missa foi celebrada pelo padre Ramon Ramos e teve como coroinha o futuro jornalista Batista Custódio. O primeiro culto evangélico foi celebrado pelo reverendo Raimundo, da Igreja Presbiteriana, mas a primeira igreja evangélica foi a Assembleia de Deus, que teve à sua frente Walter Carneiro de Souza e Dr. Valdemar Nogueira Ramos. Duas pessoas se destacaram na luta pela emancipação do município: Joaquim Teodoro Leite e o funcionário da Fundação Brasil Central, Álvaro Antônio de Amorim, o Paraíba. Os dois se elegeram vereadores por Caiapônia e seus votos foram decisivos na eleição do prefeito Previsto de Moraes dos Santos, que, em um reconhecimento aos votos piranhenses, apoiou a luta emancipatória em 11 de novembro de 1952. O Poder Público Municipal de Caiapônia aprovou a Lei de número 87, que elevou o povoado à categoria de distrito. Nascimento José da Silva, conhecido como Zé Dentista, também trabalhou incansavelmente pela emancipação, enquanto Paraíba cuidava da construção do prédio da prefeitura. A cidade está loteada e só pode crescer a cidade. Aí o Antônio de Amorim falou: agora eu vou fazer a prefeitura de Piranha, que justamente é aquela que está lá até hoje, a prefeitura de Piranha. O município foi criado em 14 de outubro de 1953. Paulo Salles foi nomeado prefeito interino, até a eleição de José Pereira de Vasconcelos, o Zeca Ventura, em outubro de 1954, assumindo o poder em 1º de janeiro de 1955. O primeiro presidente da Câmara Municipal foi João Batista de Faria, e os demais vereadores foram José João de Oliveira, Valdivino Raimundo de Souza, Azarias José Machado, Manuel Bispo do Nascimento, Paulo Martins e Joaquim Francisco de Souza. A emancipação de Piranha meu pai foi candidato em 48, foi eleito aqui na região de Piranha, mas a cidade era Caiapônia. Ele é eleito na cidade de Caiapônia. E ele era o candidato da UDN e outro era do PSD.
mas como ele era amigo do vereador, ele conseguiu a emancipação de Piranha. A divisa, os vereadores, os outros colegas dele, com o prefeito, queria que fosse na Serra do Água Parada. E meu pai queria que fosse na Serra do Toco Preto. Mas como a serra era mais indicada, mais visível, aí eles viram que ele estava certo. Pegou a divisa, a Serra do Toco Preto, porque a Serra do Toco Preto vai até pegar o Rio Bonito e vai até dividir com a Terra do Bom Jardim. Então ela faz um arco aí, mas é uma serra só. Ali no fundo da casa do Tomé Faria tinha um pé de baru. Esse pé de baru era a cadeia. Ali é onde eles pegavam os jagunços, né? Tinha muitos jagunços, pegavam, judiavam com as pessoas naquele pé de baru ali. Mas como teve aquela revolução do Monteiro, né? Teve aquela revolução do Monteiro, ele desceu aqui, desceu procurando. Não sabia, não queria saber se era prefeito, se era vereador, se era delegado, quem fosse. O que estivesse na frente, ia para a cadeia e apanhava. Aí deram certo de encontrar com o Pedro Martins, que foi justamente o prefeito da Baliza. E ele correu, eles montaram assim, pegaram ele aqui. Aí onde eles pegaram ele, amarraram o pé de baru, judiaram demais com ele. Aí ele mandou um recado que vinha derrubar o pé de baru. E o jagunço aqui falou, não vem que morre. Ele falou, prepara que eu vou. Aí ele veio com 20 homens. E eu assisti a derrubar o pé de baru. Não tinha cadeia, não. Eu lembro, era lá no pé de baru, lá onde é o Café Central, Pedrão, no Café Central, com a correntona, e o finado Davi é que era o delegado. Televisão, a primeira vez foi o senhor Pagão Faria, colocou uma televisão por lá, todo mundo ficou abismado, aquela televisão, aquela cuja, né? E o primeiro tamacete nosso aqui foi o Fernandinho e o senhor Manelão. Ali onde do escritório Juazeiro, ali era o cemitério. Eu cheguei aqui em Piranhas, foi no dia 11 de fevereiro de 1973. E claro que a cidade era bem menor do que hoje. E encontrei muita gente disposta a trabalhar, disposta a ajudar, principalmente o Vídeo Pereira Leite, a Dona Alzira, a família Leite em geral. E no primeiro ano eu fiz questão de visitar todas as famílias da cidade e fiz um levantamento, tanto assim que no fim de 1973 a população da cidade de Piranhas era 3.402 habitantes. Então aqui foi criado um sindicato aqui nesse tempo, pelo intermédio de José da Aurora, né? Da Perantena, que foi o José da Aurora. Ele que criou o sindicato rural aqui. Nós fundamos o sindicato rural. O pai do seu pai foi o primeiro presidente do sindicato, com o Pajão e o Arceu Tesoureiro. No início predominavam dois partidos, o PSD e a UDN. O jogo de poder sempre foi desafiador, com muitas perseguições e desmandos. O período do governo militar não foi diferente. Nossa Senhora, era uma política feia, a UDN com o PSD. Mas naquela época era com o Padre Tunim e o finado Edilon, que era o chefe político do PSD. E da UDN era seu Zeca Ventura, tinha uma turma, eu lembro bem do seu Zeca Ventura, né? A gente fazia parte da ala moça da UDN. Vestíamos, era um grupo de moças que vestiam umas roupas toda branca, com uma faixa amarela na cintura e um bonezinho com as iniciais do nome dos candidatos, que a gente fazia parte. Então nessa época, era uma época muito maravilhosa, muito alegre, né? Mas uma época também de muita confusão, muita briga, muito insulto. A gente insultava um partido, insultava o outro. A gente enchia uma carroceria de um caminhão
e saía fazendo passeata na rua, insultando, parava muito em frente à casa do outro candidato para implicar, insultava e muitas vezes saía até tiro, mas esses tiros nunca matava ninguém não, era só para atirar mesmo, para intimidar as pessoas, né? Quando alguns antigamente chamava de bate-pau, né? Os bate-pau eram aquelas pessoas que ficavam fazendo campanhas em favor daquele candidato. Então os bate-paus ficavam chateados com a nossa implicância e às vezes dava alguns tiros pro ar, né? Para ver se nós afastávamos. Então o caminhão começava a sair devagarinho e nós cantávamos muitas músicas. Cada partido tinha muitas músicas e o nosso partido era sempre o partido da UDN e a nossa implicação era grande. E eles também faziam a mesma coisa com os nossos partidos, né? Uma pessoa entrou no cartório e falou assim: o senhor Joaquim foi preso, ele está descendo no caminhão da polícia ali. É porque disse que estava fazendo campanha contra a Revolução. Aí eu fui para lá. Falei, meu Deus do céu, deixa eu ver o que eles vão fazer do Joaquim Portilho agora. Passei ali no hotel do Marmude. Marmude nesse tempo tinha um hotel na esquina. Passei lá estava cheio de policiais e tinha uns bichão brabo lá, brabo mesmo. Aí eu cheguei e falei assim: eu gostaria de saber por que meu marido foi preso. Ele não matou, não roubou, por que vocês estão prendendo ele? Aí eu falei assim: a senhora não fala nada não, a senhora vai ficar presa também. Eu falei: uai, se me prender, ele já está preso mesmo, eu fico presa junto com ele, isso aí eu. Momentos marcantes aqui de Piranhas sempre eram aqueles momentos de transição política. Que naquele tempo a política era a ditadura militar, a Arena, a MDB, os partidos assim, né? E era difícil. E eu era muito visado, porque ocupando uma posição, era controlado tudo. Todas as palavras que eu falava, todas as pregações que eu fazia na igreja, tudo era controlado. A primeira festa de Santo Antônio aconteceu numa capela de palha de Babaçu, tendo como festeiro Antônio Pernambuco, funcionário da fundação. Era 1948, ano em que foi construída a primeira casa de alvenaria para abrigar o escritório do posto de saúde da fundação, na Avenida Brasil Central, com a rua Previsto Moraes dos Santos. A igreja antiga de alvenaria só ficou pronta em 1955. Esse edifício histórico foi demolido para dar lugar à atual igreja da Praça Santo Antônio, inaugurada no ano de 2000. A igreja ainda fazia as festas de São Sebastião, em 2 de fevereiro, e a de Nossa Senhora das Graças, em 8 de dezembro. Ambas com novena, procissão, leilões e bailes. São João era outro santo festejado pela população. O primeiro era o seguinte: tinha a igreja e tinha uma de parede com a igreja assim, né? Tinha um puxadinho, ali fazia os leilões ali. Fazia o leilão ali, aí tinha o barracãozão grande de palha ali, perto do salão comunitário de hoje, né? A gente ia lá, tocava a festa, era 13 dias de festa, começava dia 1º até o dia 13, era festa todos os dias. Naquela época reunia aí 100, 200, 300 cavaleiros. A fogueira era aquela beleza de fogueira, né? Hoje não tem onde mais fazer uma fogueira, não tem mais animal para o cara andar. E naquela época os bailes eram bom até não ter jeito. Os meus companheiros que tocavam junto comigo era o Raimundo Colete, né? O Elisiário, o Massuzinho, o Neô, também era tocador junto com a época, o Josino. Tinha chegado da bandeira, todo mês de junho, dia 3 de junho, que é de Santo Antônio, eu chegava lá no Nenendia, lá do outro lado do rio, que era Nenendia, lá que morava lá. Então aí o povo cavaleiro reunia tudo lá, então reunido, era muito cavaleiro naquele tempo, que hoje não tem mais. As 2 filhas vinham de lá, com as 2 bandeiras, uma da fazenda das Pedras e outra da fazenda de Dayá, né? Enquanto estavam as 2 bandeiras, ia tudo para a porta da igreja. Aí chegava e
com as bandeiras, de noite apunha fogo da fogueira também, né? Quando era a véspera de São João, à noite, nós fazíamos fogueira na rua toda, assim, aquele povão, e ficava cruziando até tarde, assava mandioca, assava batata, fazia bolo, e vinha com café, tomava com café, e aquele movimentão, sabe? E quando era dia mais cedo, estava começando a clarear, nós vinha tomar banho no rio. Diz que era água benta, né? Nós vinha apanhar água, já trazia as vasilhas para apanhar água e enchia d'água e ia banhar no rio. Aí nós olhávamos a sombra dentro d'água, se visse a sombra, alcançava o outro ano. Festa de São João, a gente fazia fogueira, fazia casamento caipira. Quebra-pote, a gente arrumava um pote de barro e apanhava uma tampa de couro, assim, que não saísse nada, né? Pegava um gato, punha dentro do pote, amarrava ali com as balinhas dentro do pote, né? E vinha aqui pro campo. Amarrava uma corda grande na boca do pote, enfincava um pote lá, ficava, amarrava lá e ficava pendurado. O dia todo, quando era de tarde, levava as crianças. Pegava um pau desse tamanho, amarrava um pano na cara dos meninos, né? E dava o pau, a gente rodava as crianças, rodava para ficar tonto, para não ver onde é que era o local. Mas os meninos não tinham engraçado, eles davam. E dava o pau e eles mandavam ele no rumo, né? Mas eles saíam dando paulada em gente, o povo corria. Até que chegava um daqueles mais, como diz, danado, né? Chegava e ele quebrava o pote, aí o gato saía e a meninada pegava as balinhas. E aquilo tudo era diversão, né? A festa primeiro que nós fizemos aqui também, carnaval, né? O carnaval de 1951, foi o primeiro carnaval que teve, também encerrado na prefeitura. E ali cantava, oh, vamos dançar a marcha de 51. Um cordão como esse nosso não pode existir mesmo. Vamos dançar a marcha de 51. E todo mundo animado. A Ana Daldócia era nossa bailarina. A gente tocava, aqueles velhinhos levantavam e todos deles dançavam. A tradicional festa da Capelinha começou em 1950, em cumprimento ao voto de Sebastião José de Faria, e é comemorada até hoje. Meu pai começou a frequentar aqui mais, que ele veio fazer o terço do primeiro domingo de julho, foi no ano de 50. Ele era muito doente e aí ele fez um voto que se ele desse conta de criar a família dele, ele vinha fazer o terço, né? Vinha fazer as orações aqui no Capelinha todo ano. Naquele tempo era assim, que a gente vinha de carro de boi, gastava 3 dias para chegar aqui. A gente vinha aqui todo ano, rezar o terço lá, castela, e solta foguete, caiu os foguetes. É aquela devoção nos tempos antigos, é isso. Oi, de 52 até este ano de agora que nós estamos nele. Só faria em um ano. É a primeira vez a pé, aqui não tinha estrada de veículo em lugar nenhum. A pé saímos lá da fazenda, viemos a pé e eu, a patroa veio a cavalo. E nós veio a pé cumprir voto. Que eu venho aqui, eu tenho uns 22 anos que eu venho assim, venho de a pé todo ano. Outras festas tradicionais são Nossa Senhora da Abadia, no Indaiá, Maria Viúva, Pecuária e Festa do Peão.
As escolas eram nas fazendas, como o único professor para todos os alunos, em todos os níveis. Com o surgimento da Vila de Piranhas, surgiram as primeiras escolas, ainda em classes multigraduadas. Seu particular, sabe? Então ele ajustou o professor, chamava assim, um muito sabido, sabe? Então ele fez lá, nós éramos uns 40 alunos. Estudava o dia todo. As horas vagas, nós ia bater pato, essas coisas assim. Ali hoje, onde era Timã, era bem ali que nós começamos da escola. A casa era de pau a pique. Então as crianças ficavam por lá dentro, quem passava na rua, por causa do buraco espiando, né? Depois a prefeitura tinha terminado de construir, dali, daquela escola, nós fomos para a prefeitura. Eu, seu José Dalmiro, dava aula na prefeitura. Dava aula na prefeitura, mas ela não funcionava ainda não, né? Aí nós precisávamos de ter uma escola municipal, porque só tinha escola estadual. Pouquinha professora e aluno demais da conta. Aí o Joaquim Postilho foi em Goiânia e conseguiu. Começou com o nome de Senec. Aí nós fomos estudar ali. Começamos aqui no posto de saúde. Aí pôs o Nilson para diretor e pôs um bocado de professor. Um bocado de professora. E o colégio aqui funcionava no hoje o posto de saúde. E quem era professor de matemática lá na época e que trabalhava na admissão, no curso de admissão, era o Nilson Ribeiro, que ele era muito amigo da gente, estudou em Uberlândia junto com a gente. A escola aqui, que foi começada aqui em Pierre, foi começada aqui no ginásio, no posto de saúde, passou um tempo aí, foi mudar a escola, mudou a escola para Casa dos Aurílios de Ribeiro. Então eu até forneci energia aqui, que eu tinha energia aqui no posto, e forneci energia aqui para a escola aqui durante uns tempos determinados. Sobre o meio ambiente, o primeiro sinal de alerta foi registrado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1945. Em entrevista à imprensa nacional, o ministro João Alberto narrava o que estava sendo feito em relação à marcha para o oeste. Num dos trechos da entrevista, ele disse sobre a caça na região de Aragarças. A caça já não existia naquelas cercanias, e por lutarem com a falta de meios de subsistência, destruíram o que havia em Barra do Garças. Essa história de matar os bichos sem parar, em todas as estações do ano na época de postura e da criação, dá nisso. A fase da reprodução devia ser sagrada. Fecha aspas. O piranha, acho que do lado dele está todo desmatado também. Ninguém respeitou a reserva nenhuma. Fora, tudo desmatado. Tá igual aqui, tem o quê? As 3 árvores da beira do barranco, não tem mais nada. Não tem 30 nem 40 metros, tá 100% desmatado. Aqui mesmo, aqui está um rio do poço mais bonito, todo esfoliado, não tem 1 metro mais. No pouquinho que sobrou sem desmatar, tem tudo lá. Tem a anta, tem o cateto, tem o tamanduá, tem o queixada, tem a onça. Agora vai fazer o quê? Será que tem maneira de sobreviver lá? Se a onça mexe, o caçador vem, elimina a onça. Se a anta aparece, alguém vai lá e faz uma besteira. O jornal A Gazeta de São Paulo, em 24 de agosto de 1945, publicou o relato que o professor Manuel Rodrigues Ferreira fez de uma viagem até Barra do Garças, acompanhando um grupo de universitários. Aqui ele fala da fazenda São Domingos. Nesta fazenda há um córrego, o São Domingos, de águas cristalinas, formando cachoeiras e cascatas maravilhosas. A casa da fazenda é alta, espaçosa, mas completamente desprovida de móveis, e a mesa e os bancos são de madeira lavrada a machado. A seguir, o professor descreve a Serra Negra. Continuando a viagem, vamos descendo a Serra Negra, cuja mata apresenta belíssimos exemplares de cedro, garapa, angico e outros.
Lindos granitos róseos e brancos são vistos aí. A paisagem do município de Piranhas está hoje bastante modificada pela ação do homem, com muitos focos de assoreamento e erosão em vários pontos. Muitos deles causados pela extração de granito. O próprio São Domingos tem uma das suas nascentes completamente erodidas em alguns locais e assoreadas em outros. Hoje nós não temos mais essas matas, tudo foi devastado. Quanto aos recursos hídricos, nós vamos ver a transformação que houve. Um córreguinho pequeno chamado Conluio, mas que era um córrego que tinha tanques, fundos, que tinha aqueles poções, ali tinha jacaré, tinha sucuri, tinha cachoeiras, tinha peixes. Então aquele corguinho foi desaparecendo, transformou-se num mero rego d'água. Nós temos o caso do Ribeirão Santo Antônio, que foi um córrego que tinha muitos peixes, tinha poços. Hoje está tudo assoreado e diminuiu até a água. Depois nós vamos ver o córrego Sucuri, que é lá na região do Valdeci. Aquele córrego já foi um córrego caudaloso. Hoje ele está resumido a quase que um fio d'água. Existia na época uma filosofia dos meus avós de que se desmatassem as cabeceiras, ou lá as nascentes dos córregos, aí é que a água aumentava. E na realidade a ciência, né, está mostrando que é o contrário. Tem uma coisa dessa daqui, aqui tem N desse jeito aqui, ó. Tem o Córrego Boa Vista. Quando o córrego é assoreado, acaba o espaço para os peixes se reproduzirem. Então, o assoreamento, ele mata o rio, ele mata a sua ictiofauna. E a falta das árvores nas margens também prejudica a ictiofauna, porque os peixes se alimentam de frutos que caem ali. Cada vez que certa região é devastada, algumas espécies se perdem. E a nossa vida, ela é como se fosse uma grande corrente, uma rede de seres vivos, vegetais e animais, onde cada um tem o seu papel. Quando uma dessas espécies se perde, como se ficasse uma ferida aberta. E a natureza, ela não deixa essa ferida aberta, ela cicatriza, ela junta dois elos mais próximos e fecha a corrente. Para cada espécie que se perde, para cada espécie que se extingue, a natureza torna a juntar e eliminar aquele elo, e essa rede vai se simplificando cada vez mais. E cada vez que determinada região vai empobrecendo de espécies, ela vai desertificando. E dentro de um determinado espaço de tempo, aquela região não produz mais nada. Então, quando o fazendeiro ele aumenta alguns hectares de sua pastagem usando as matas ciliares de um córrego na sua propriedade, ali imediatamente ele ampliou um pouco da sua pastagem. Mas a médio espaço de tempo, ele está também destruindo o manancial. Agora a degradação do São Domingos, por exemplo, era um rio de cabeceira barra todo cheio de poço. Está restando 3 poços lá em casa, o resto soreou tudo. Agora o desmatamento tá uma brincadeira. Lá em cima da cachoeira no Salto, não sei quem mandou desmatar tudo do outro lado, desmataram, deixaram um pau de reserva. E aí agora, o que sobrou? Nada. Não tem mais o que desmatar. Não tem reserva, não tem nada. Eu acho que devia fazer alguma coisa pelo nascente lá, fazer um reflorestamento. O invasor em si estragou muito mais, porque não é uma terra apropriada para agricultura. O pessoal chegou e desmanchou tudo.
aquelas reservas bonitas, com madeira, com pedra, que é o que enfeitava, foi tudo destruído, com fogo e tudo. Madeira, tiraram tudo a madeira. Aqui aqui da torre para lá, onde é do Carro Dourado, eles mataram tudo. Sabemos que o Cerrado é o berço das águas. As leis protegem os mananciais, protegem o meio ambiente, protegem a mata ciliar, a vegetação nativa, as encostas, mas não se respeitam. Sabemos que é preciso cuidar das matas ciliares, fazendo curva de nível, preparando os ambientes para a futura geração. Nesse período de estiagem extremamente seco em que nós estamos vivendo, se deve à falta das árvores. Uma árvore adulta e frondosa elimina por dia na atmosfera cerca de 500 litros de água em forma de vapor. Isso pode ser comprovado quando nós entramos numa sombra de uma casa e numa sombra de uma árvore. É só comparar qual sombra que é mais fresca. A da árvore, naturalmente, por causa da umidade que ela vai eliminando da atmosfera através da sua respiração. O tanque aqui chamava Tanque da Cachoeira. Aonde é essa praia hoje, lá onde está aquela madeira, isso tudo era um tanque só. E tanque muito fundo, pouca gente tinha fogo para ir no fundo pegar uma areinha. E de 65 para cá começou a desmatar as beiras dos córregos, é que foi areando. Aqui mesmo estava tudo rasinho. Criou-se poço, depois que pegar tirar areia para vender, é que as dragas bateu a areia, criou o poço novamente, mas era tudo areia, que estava tudo areado, tudo areado. No meu tempo de criança aqui, a nossa diversão da criançada era esse rio aqui. Era um rio assim de águas cristalinas, não tinha poluição nenhuma. Infelizmente, daquela época pra cá, assoreou muito. Aqui tinha os poços, aqui tinha um poção aqui em cima. Aqui. De vez em quando a gente escutava um estrondo, né? Aquele estrondo era bomba que algumas pessoas estavam detonando aí nos poços e matando os peixes, né? Ali matava tudo, matava o peixe grande, o pequeno e o lambarizinho. Daí a pouco começava a rodar. Uma outra coisa que lamentavelmente eu presenciei foi a queimada aqui do outro lado aí, que houve naquela época, fizeram uma derrubada e eu ali da ponte, a ponte antiga, a ponte de madeira, e eu presenciei o fogo queimando aqui aquela derrubada. A gente tem sempre percebido aqui a queimada. É uma cultura. O povo piranhense vê de camarote a queimada da serra. Eles não sabem, não preocupam com a devastação da vegetação, com a matança dos animais porque não são capazes de se defender do fogo, com a problemática da fumaça que atrapalha as questões respiratórias. É uma cultura deixada pelas raízes culturais e familiares da região. Aqui no município de Piranhas, nós estamos trabalhando aqui com duas frentes. Para nós é muito interessante estar desenvolvendo essa operação, por quê? Porque além do risco à natureza que você tem, porque o incêndio acaba por destruir tanto a flora como também a fauna, os animais que vivem nas florestas, no cerrado, ela também acaba por oferecer grandes riscos à população. Cidades que são próximas a esses incêndios, normalmente ela tende a pegar e receber uma quantidade muito grande de fumaça, de corpos sólidos, fuligem, que acaba por vir também. Então isso gera também um risco muito grande à saúde das pessoas, principalmente para crianças e idosos, devido a problemas respiratórios, né, que a fumaça gera junto ao cidadão.
Quando o proprietário põe fogo na sua pastagem ou na sua propriedade, pensando que assim ele está melhorando a fertilidade da sua terra, ele na realidade ele está degradando a sua terra. É que o calor excessivo compacta a terra, ou seja, ele endurece a terra, impedindo que a água da chuva se infiltre no solo e abasteça o lençol freático que vai alimentar as nascentes. E essa água que corre toda sobre a superfície, essa água que deixa de penetrar no solo, ela vai formar um grande volume nas enxurradas, o que acarreta uma erosão mais rápida da terra e um assoreamento mais rápido dos córregos e riachos daquela região. O cerrado está sendo devastado assustadoramente. Em resposta, o cupim, que é a lágrima do cerrado, as ervas daninhas competindo com o capim, a falta de mata ciliar deixa os rios secando. Temos que cuidar com muito afinco. Se não cuidarmos pelo amor, iremos cuidar pela dor. O Grupo EMA, a Prefeitura e a Câmara Municipal lutam pela criação do Parque São Domingos, numa tentativa de proteger e recuperar parte do que já foi destruído, além de servir como incentivo ao desenvolvimento do projeto de exploração do ecoturismo no município. Mas a maior preocupação do Grupo EMA é com a recuperação da sustentabilidade do bioma cerrado, suas nascentes e matas ciliares do município de Piranhas, para que riquezas possam ser geradas sem comprometer a qualidade de vida. E isso só será possível com a conscientização dos proprietários rurais e da relação dialógica entre os diversos sistemas sociais atuais no município. O principal sistema de transformação social é o educacional, com seus recursos pedagógicos. Mas este reflete o sistema político vigente na sociedade. Ele só poderá sofrer transformações substanciais se essa estrutura social também se modificar num movimento dialógico entre suas partes constitutivas. Assim, as conquistas de uma melhor qualidade de vida para todos só virão a partir do relacionamento entre o poder judiciário, as empresas estabelecidas e os diversos setores da sociedade civil, como associações, sindicatos, ONGs e movimentos do sem terra. Mas é preciso a participação de cada um, ou seja, a união de todos pela melhoria da qualidade de vida em geral e da sustentabilidade do meio ambiente. A realização deste documentário teve como objetivo despertar nas pessoas a responsabilidade que devemos ter em preservar nossas tradições históricas e culturais em todos os seus aspectos, bem como compreender o meio ambiente como uma extensão da nossa própria vida. Foi um trabalho longo e difícil, mas acreditamos que de grande valor no sentido de conscientizar as gerações atuais e futuras de que sem essa preocupação, nossa história se perderá no tempo e nossa região sofrerá transformações ambientais irreversíveis em prejuízo de todos. Portanto, é também objetivo deste trabalho levar as pessoas, principalmente os jovens, a aprender com a história, com os erros e acertos do passado, para que possam, com segurança e competência, mudar o curso da nossa história para melhor. Outro objetivo é reforçar a nossa luta para que o Parque São Domingos seja uma realidade em curto espaço de tempo, com suas nascentes e matas ciliares preservadas e recuperadas e servindo de modelo para recuperar outros córregos e nascentes aqui no município de Piranhas e em outras regiões. É preciso produzir riquezas, mas com responsabilidade. Devemos lembrar que outros virão depois de nós
e precisam de um meio ambiente equilibrado.